Estou aqui no Museu do Óculos Gioconda Giannini e Ótica Miguel Giannini, esse casarão em palacete histórico aqui no coração do Bexiga, com o Claudinei. Tudo bom, Claudinei? Tudo ótimo, Guilherme. Prazer recebê-lo aqui na nossa loja. Muito obrigado. Eu vi que vocês são uma rede de 5 lojas, né, 5 óticas. Exato. E o mais interessante é saber que a história toda começou nessa. A história, na verdade, Guilherme, começou no centro de São Paulo, com uma loja pequenininha, o Miguel fazia um atendimento personalizado para os clientes, né, e depois ele adquiriu esse casarão, né, que os clientes chamam de chateau também, um palacete, um palácio, né, e aí fizemos aqui para ser a nossa matriz. Mas nós estamos em 5 endereços aqui na capital paulista. Que ótimo. E como que vocês utilizam esse patrimônio, como meio cultural para atrair mais o público? Através do nosso museu, né, o Miguel tinha um carinho enorme por óculos, por histórias da ótica também, e foi naturalmente agariando peças ao longo do tempo, e ele construiu, né, um museu que fica nesse endereço, nossa loja, no piso superior, que é o único museu na América Latina sobre óculos, sobre ótica. E quem era o Miguel e a Gioconda? A Gioconda era a mãe do Miguel. Ele abriu, o museu e colocou o nome em homenagem à mãe dele, né, que trabalhou com o Miguel durante muitas décadas também. E o senhor Miguel Giannini era um office boy com 13 anos, começando na ótica, e começou a angariar clientes, né, através de uma história muito interessante, Guilherme. O Miguel, na sua pré-adolescência, enfim, ele queria abrir uma ótica, não tinha condição financeira, e ele começou a achar um sócio para tentar abrir a loja, né, abrir uma ótica. E com falta de recursos para ter peças diferentes na vitrine, no balcão, o que o senhor Miguel fez? Ele comprava armações redondas ou quadradas e ele modelava com fogo as armações de acordo com o rosto de cada cliente. E, obviamente, como o recurso era pouco, ele só tinha armações claras ou escuras, né. Sabe o que ele fez, Guilherme? Ele simplesmente pintava as armações para ter um mostruário diferente para atender o consumidor. E não demorou muito para o Miguel ter uma sacada genial. Ele começou a combinar a cor das armações que ele pintava com o perfil, com a estética de quem estava utilizando. Então ele começou daí a criar óculos personalizados sem saber. E a partir de um momento ele percebeu que era possível fazer isso, então ele agendava com o cliente, combinava, fazia hoje é chamado de visagismo, né, mas era uma esteta ótica. Então ele fazia toda a questão de colorimetria, ele pensava no melhor formato, no melhor tamanho, sempre aliado com a receita médica, né. Por quê? É muito comum as pessoas olharem a armação linda, bonita, fazer a compra e quando coloca a lente o resultado não fica legal. Então, para ter esse resultado melhor, o Miguel conciliava as medidas faciais com as armações certas, para ter um melhor resultado de peso, de espessura, de formato, de cor, e isso fazendo manualmente. Daí começou a criar a fama do esteta ótica e o Miguel começou a explodir no mercado. Nossa, que interessante isso. Ou seja, na garra e na coragem, com muita criatividade. Ele usou muita criatividade para fazer sucesso. E fez, né, e é uma história muito bonita de ver, de participar dela. E ao longo disso, ele como apaixonado que era por óculos, naturalmente ele começou a gariar peças, né, a garimpar, quase garimpar peças para poder abrir um museu, né. E com isso, teve uma quantidade expressiva de peças, foi suficiente para abrir um museu aqui na Rua dos Ingleses. Eu ia perguntar justamente o porquê desse museu. Essa história, é a visão de uma pessoa apaixonada por óculos, né, ele gostava de entender, de ir para a história, né, a gente não pode ir para o futuro sem saber o nosso passado, né. Então, para isso, o Miguel foi atrás e se inspirou muito no passado, e se inspira até hoje, né. Nós somos inspirados por ele para ter novas tendências, novas criações, né, e claro, fazer aprimorações também para o futuro. E quantas peças que há no acervo? No acervo, atualmente, tem 850 peças. Que é reservada, né. Então é exposta uma parte, depois exposta outra, de vez em quando o acervo vira itinerante também,
vai para algum endereço específico e tal, não é comum, é sempre na Rua dos Ingleses, é o ponto fixo das peças. Sempre tem coisa diferente para ser vista aqui. E a curadoria, como que ela é feita? Temos o Harry, ele que faz ele que cuida do museu, da curadoria, né. Quiser marcar um horário, um agendamento também é possível, né, mas o museu está de portas abertas a quem quiser visitar aqui. E sabe me falar qual que é o mais antigo? O óculos mais antigo é do século XVII, né. Quando o Miguel estava angariando peças para abrir o museu, e existe um museu na Europa muito famoso, que ele ficou sabendo, né, que existia um ótico que estava querendo abrir o primeiro museu da América Latina, e eles ficaram fascinados com essa história. E eles vieram trazer pessoalmente para o Miguel, né, 3 óculos também antigos, são os piscinês, né, não tem a haste, segura com a mão assim, e enfim, uma história muito bonita, o Miguel ficou muito feliz com essa história, e daí a gente, né, conforme foi angariando mais peças, clientes soubendo dessa história também, ou alguns oftalmologistas também, que eram apaixonados pela ótica também, começaram a fazer suas doações para o Miguel, aí criou um acervo muito legal. Esses óculos, então, eles vinham dos mais diversos países. Ah, sim. Europa, Ásia, tem óculos muito Do mundo interessantes. inteiro. Sim. Pensando também na Segunda Guerra Mundial, tem umas opções também. É um óculos muito icônico, né. Era um óculos que os pilotos usavam para poder fazer para pilotar e tal, então tinha que fazer correção do grau, né. Óculos que tinha correção do grau e usavam a máscara por conta de gás, né. Enfim, o museu é rico em história, é rico em curiosidades, vale a pena fazer uma visita. Como essas histórias de época são bacanas, né, são interessantes. São. Eu sou um pouco apaixonado pela história, sou também apaixonado pela ótica, então junto as 2 coisas, né, é o sonho do Miguel. Então junto as 2 coisas e é exposto aqui na loja. E aqui há óculos de quais personalidades? Todas. É difícil falar um nome específico de algum artista, algum presidente e tal, que faça opções Uma figura histórica? também com compositores, cantores, né, nós temos aí uma carteira de clientes muito, muito interessante. Uma história curiosa sobre isso, né, a gente falando de famosos, celebridades e tal, mas, o Miguel, ele contava para mim uma história de uma senhora que ele veio fazer o óculos aqui na loja, e na ocasião, né, que ela veio aqui, ela não tinha tantos recursos financeiros que outrora ela tinha, né. E o Miguel, né, deu um desconto para ela, tal, para continuar fazendo, e eu perguntei ao Miguel, né, quem ela era, tal, e o Miguel falou para mim que, ele estava ajudando ela agora, porque lá no passado, ela ajudou muito o Miguel, né. Então ela fazia parte dos tijolinhos aqui do nosso castelo, aqui da nossa ótica. E é uma história muito interessante, porque demonstra a humildade que o Miguel sempre tinha, né. Então, todo cliente pra gente é patrimônio da ótica, né, desde o mais famoso até o menos famoso. O Miguel tem como um patrimônio, faz parte do tijolinho. Se você tá nos assistindo e você é cliente da loja, saiba que o Miguel tinha esse carinho e você faz parte dos tijolinhos aqui da loja. A gente tem um carinho muito especial por você. Ah, mais que aprovado, né. Com certeza, com certeza. E qual personalidade atualmente que vocês já passaram por aqui como clientes? Como clientes, da área musical, vai de Maurício Manieri, vai de são tantos, é tão difícil falar um ou 2, porque vai ficar um monte bravo comigo, porque eu não estou falando, né. Mas políticos também, cantores, enfim, várias celebridades. É uma lista vasta. Bastante, bastante. Nós temos no nosso cadastro 500.000 clientes. Então é uma história muito grande, muito grande, muito grande, né. Nos tempos áureos aí, eram 80 clientes fazendo fila, né. Você que fez parte dessa fila do Miguel aí sabe o que eu estou dizendo, né. Fazia fila, quando começou a loja, não tinha tantos funcionários. Hoje, só nesse local aqui, somos em 28 a equipe dele. É uma equipe imensa. Mas quando o Miguel começou, era ele mais um, ele mais 2, então fazia uma fila imensa para fazer os óculos do Miguel. Se você está nos assistindo, nos vendo e você fazia parte dessa fila, muito obrigado. Você faz parte, Guilherme, dos tijolinhos aqui da empresa de fato, tá? Que bacana.
E como que é o processo, desde o pedido até a entrega? Aqui na ótica, primeiro, antes de tudo, quando o cliente marca com a gente e tal, a gente vai fazer um trabalho de entender a necessidade. Nós fazemos uma anamnese, que nada mais é do que entender a dificuldade visual daquele paciente, né. Então a gente tem um cuidado de conciliar a estética, mas com a técnica também, né. Não é só fazer bem feito é a nossa função, né, isso é básico pra gente, mas tem que fazer de um jeito que vai melhorar e vai gerar uma solução visual para esse usuário, para esse paciente. Então começa da seguinte maneira: o cliente é recebido na nossa loja, é feita uma anamnese para entender a parte física, né, ou seja, o quanto o óculos tem que ser leve, pesado, o quanto tem que apertar na orelha, no nasal, o formato que vai ser escolhido, a cor que vai ser escolhida. Hoje, para o cliente escolher uma armação na nossa loja, você não vai acreditar, Guilherme, são 10.000 exemplares diferentes. Isso em um único ponto de venda nosso, que é aqui na Rua dos Ingleses. Então, nós temos opção das mais diversas, das mais variadas, entre tamanho, formato, cor. O segredo é escolher o ideal. Por isso, nós temos os nossos consultores que vai fazer essa análise. Escolhido a armação, vai ser feita as tomadas de medida para poder fazer a centralização da lente, seja ela longe, prismática, multifocal, bifocal, não importa qual modelo que for, né. E aí é feito o pedido, tá, nós fabricamos as nossas lentes, desce para o laboratório para fazer o controle de qualidade, a montagem do serviço, volta para o controle de qualidade para ver se a armação está em perfeitas condições de risco, peso, conforto, se tudo aquilo que foi combinado com o cliente está sendo entregue na armação, aí o óculos sobe. E na hora de fazer a entrega desses óculos, a gente não entrega via um motoboy ou via uma pessoa: "Tá aqui os seus óculos", não. É necessário essa parte da entrega, ela é tão importante quanto a escolha da armação, ou quanto a escolha da própria lente, do modelo. Na hora de fazer essa entrega, aí é feita uma adaptação. Nós precisamos adaptar essa armação ao rosto daquele usuário. Por mais que a armação pareça estar perfeita e correta, ela precisa de um olhar técnico para saber se não está apertando a têmpora, vai gerar dor de cabeça, atrás da orelha pode gerar um machucado. E é muito comum, Guilherme, até legal falar um pouco sobre isso, do número de pessoas que têm machucados no nasal, e esse machucado, essa pressão constante, está levando alguns, né, alguns usuários de óculos a ter câncer de pele, tá? E é algo muito grave. Pele machucando, né, pele marcada, às vezes sai até um pouquinho de sangue, é muito perigoso isso. Então quando a gente troca de armação, vou dar essa dica aqui, Guilherme, de graça. Quando a gente muda as armações de um ano para outro, a cada 2 anos, não sei qual a preferência de troca da armação, é importante que ela apoie no nasal em lugares alternados, para nunca ficar sempre no mesmo local, né. Aquela plaquetinha tem que estar muito bem alinhada, trocar de vez em quando, tamanhos um pouco maiores para distribuir o peso da armação e da lente numa área maior de pele, façam que o óculos se torne leve, mas principalmente distribua o peso. Esse peso sobre o nasal, ele é perigoso. Se está acontecendo isso com você, quando você tira o óculos, fica uma marca, fica machucando, está dolorido, cuide disso, não deixe para lá. E essa é uma dica que eu dou, os dermatologistas amam, tá. Tomem cuidado com esses óculos, para não precisar de um dermato, para não se tratar de algo um pouco mais sério futuramente. Vocês têm praticamente toda uma metodologia de estudos em relação a esses cuidados, né? Isso. A equipe do Miguel, eu sou um dos mais novos aqui, né, tenho 20 anos de balcão. E o Miguel gostava muito de chamar o balcão, porque ele falava que é uma escola, e é, de fato é. A gente aprende demais, demais mesmo. E ao lado do mestre, né, a gente também aprendeu muita coisa. Hoje tem uma equipe preparada para ter não só essa metodologia, mas é voltada à personalização, aquilo que fica melhor para aquele usuário, principalmente na questão de lentes também, né, escolher a lente ideal, a lente adequada. Na hora de tirar as medidas também, eh, nem todo mundo tem o mesmo comportamento visual. Então as medidas, elas podem ter algumas diferenças de usuário A para usuário B. Essa pequena diferença nas tomadas de medida é onde vai gerar o conforto, né. Um usuário que gosta de ler demais, que tem uma paixão por ler 3, 4, 5 horas por dia e tal,
a medida ou a composição dessa lente multifocal, ela é um pouquinho diferente daquele usuário que já não gosta de ler tanto. Ele só faz a leitura do relógio, do celular, em tempos esporádicos, mas ele tem uma preferência de visão para longe, por exemplo. Saber a diferença do comportamento visual é o que vai trazer o conforto para cada indivíduo, para cada pessoa específica. Olha o nível de conhecimento dos especialistas aqui da Miguel, hein. Fantástico, fantástico. E aqui o casarão também que eu estava vendo, os cômodos, a parte de atendimento, a recepção, tudo praticamente, é um local extremamente convidativo, né, muito charmoso. É, é, não parece uma ótica. Não, é bem aconchegante, tem um clima bem caseiro também. O Miguel tinha esse carinho, né, ele tinha esse carinho de não ser aquela ótica padrão, tudo branco, preto, aquele balcãozinho com as armações expostas. Um detalhe curioso, Guilherme, não temos armações expostas na loja. Essas 10.000 armações, elas são escondidas, né. Por quê? O medo do Miguel sempre foi da pessoa olhar, ver aquela marca, aquela grife e falar: "Nossa, que óculos lindo, sempre quis ter essa grife, essa marca, tal", e esquece completamente da análise facial. Então, para isso não acontecer, toda a escolha de armação é feita junto com o profissional. Ele é treinado, habilitado para escolher o melhor formato, o melhor estilo, a melhor cor, de acordo com o rosto, com a receita e com o comportamento visual. Então, para não ter nenhum tipo de erro, é o profissional que vai atender a pessoa mostrando as armações mais ideais. E 10.000 armações, olha, é uma é um número de opções considerável, é muito grande, eu achei fantástico. É muito. Eu vou ser mais chato. São 10.150 peças na loja. Você é mais específico. Mais específico. Olha, é um catálogo imenso, hein, ótimo. E me fale também do espaço das crianças aqui. Pois é, isso é muito legal, né. O Miguel, ele sempre cresceu e viu sempre um certo preconceito com as crianças ou com quem usa óculos, né, aquele bullying na escola, que hoje a gente sabe o que é, né, a gente sabe o que é bullying, mas naquela época não existia muito. Até porque também muitas opções de óculos eram feios, eram pesados, eram grandes, né, maçudos, e aquilo estereotipava a criança, né. Então, Miguel quis fazer um trato diferente, né. Temos o espaço kids, então as crianças a mesa é baixinha, as cadeiras são pequenininhas, ou são puffs, para elas sentirem à vontade, né. É um momento mágico, é um momento lúdico de poder fazer essa escolha. Sempre a escolha de um óculos, né, ela é pautada na área da saúde, isso nunca vai mudar. Mas nós podemos acrescentar mais além disso, né. Um momento gostoso para as crianças escolherem, né. Normalmente quando os pais trazem as crianças, assim, primeira viagem e tal, a gente tenta orientar que aqui o palco são delas. Elas que têm a vez aqui. Então na hora de escolher a armação, é muito comum as crianças quererem a armação mais vermelha, mais amarela, mais azul, algo um pouco mais diferente, e às vezes os pais querem: "Não, tem que ser uma cor mais clássica, algo fininho, óculos de metal, por exemplo, e tal". E aí começa a atrapalhar um pouquinho, Guilherme. Por quê? A criança deixa de querer usar o óculos. Essa vontade de querer usar óculos tem que partir delas. Então a gente deixa várias opções interessantes. E precisamos pensar também no conforto e segurança delas, né. Então óculos de metal para criança? Não, não pode, tá. Tem partes que se soltam, tem parafuso, o metal quebra, pode entrar na pele. Conheço centenas de casos de crianças que se machucaram gravemente por conta de óculos de metal. Óculos para criança tem que ser em acetato, tem que ser em borracha, tem que ser em silicone, depende da idade, a gente vai conciliando o material correto. E de novo, uma coisa muito curiosa, segunda dica, Guilherme, segunda dica, óculos infantil, na hora da escolha, não é um óculos de adulto com tamanho pequeno, né. Isso é muito comum, às vezes algumas marcas fazerem. Pega aquele modelo adulto, faz uma forma menor para fazer em criança. Não funciona, porque a anatomia facial de uma criança, ela é totalmente diferente de um adulto. Começa com a base nasal, né, tem a base nasal mais baixinha, então o óculos, essa essa área que liga, né, as 2 lentes, a área do nariz aqui, nós chamamos de ponte. Essa ponte, ela não pode ser alta, ela tem que ser mais baixa para atingir o apoio nasal do bebê ou da criança. O óculos se apoia somente em 2 lugares, tá? Aqui na têmpora, atrás da orelha ou em cima do nariz.
Quando eu falo em cima, pode ser do ladinho também, né? Mas a parte lateral de uma criança, ela é muito inacessível. O óculos se apoia basicamente em cima, onde é a área de maior conforto. Um grande problema é quando o óculos é muito grande, ou a ponte é grande, e o óculos apoia na bochecha. Fica marcado, a criança sorri, o óculos escorrega, e uma coisa muito interessante, isso acontece com adulto também, com quem usa óculos. Óculos muito encostado na bochecha, o óculos fica sujo, Guilherme, o tempo todo. Você não consegue manter o óculos limpo, porque não tem espaço para a pele respirar. Transpira e acaba em Transpira, às vezes as mulheres passam algum creme também, um protetor solar e tal, transpira um pouquinho, passa para a lente. Aí a lente fica suja o tempo todo, né. É desmotivador usar um óculos que ele fica sujando toda hora. Se já é desmotivador para um adulto, vamos imaginar numa criança, né, que às vezes passa o dedinho, suja com mais facilidade, né. Então, tem tratamentos certos e corretos para aplicar na lente de uma criança, por exemplo. Então, toda a parte técnica, ela é voltada não só para adulto, para criança também. Mas agora para a criança tem uma pitadinha mais lúdica, um ambiente confortável. Esse espaço Kids, ele foi feito, foi construído para proporcionar esse momento para as crianças. olha, fantástico, eu tô até espantado com o nível de conhecimento que eles têm de cuidado para com os seus óculos, para com a vista. Fantástico. Um laboratório de primeira, um cuidado especial, ainda mais com os pequenos. Pois é, pois é. Falando do laboratório, para a gente ter o controle da qualidade, foi necessário criar um laboratório, né. Esse laboratório tem profissionais de 25 anos, né, de casa, Tem bagagem, tem muito história. tem história. Tem história, né. Então, para a gente manter a qualidade e o controle dela, foi necessário criar um laboratório gigante aqui. Nosso laboratório fica no térreo aqui da loja, né. Hoje atua no laboratório 8 profissionais, na parte da montagem, controle de qualidade, confecção e pedido das lentes, né. É uma equipe muito legal. Nossa, interessante, fantástico. Olha, vocês vão ter todos os dados na descrição aqui do vídeo, fiquem tranquilos. Então venham conhecer o espaço como um todo. Tranquilo, né? Por favor, Tanto o museu quanto a ótica, o espaço das crianças. posso fazer um convite? Por favor. O interessante, quem é cliente já sabe, o café daqui é maravilhoso. Venha tomar um cafezinho com a gente e conhecer o museu. Aí, ó, irrecusável, hein, o convite, hein? Rodinei, muito obrigado, eu agradeço muito por essa conversa. Achei ótimo, uma maravilha mesmo. Gostaria de falar algo a mais? Só despedir? Ah, obrigado, Guilherme. Guilherme, pela presença, pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a gente aqui. Esse programa podia ficar umas 10 horas no ar, tem conteúdo, viu? Eu posso dar só uma terceira dica? Por favor. Uma coisa que é pouco divulgado, eu aproveitar aqui a sua audiência para falar um pouquinho sobre isso. Há casos de pessoas, isso está sendo um pouco mais comum agora, que a pálpebra caiu, né. Eu não me refiro àquela pitose, aquela pálpebra mais fechadinha e tal, que isso com certeza o oftalmologista vai resolver, né. Mas existem algumas patologias, e algumas pessoas que têm essa patologia mais severa, né, por exemplo, como miastenia graves, né, que está um pouco mais avançado, e perde o controle da musculatura. A pessoa não consegue mais abrir os olhos. Enxerga normal, mas como o olho, a pálpebra fechou, a pessoa não enxerga mais, Guilherme. Para poder enxergar, precisa pegar os dedos assim da pálpebra e levantar com a mão. Aí, quando tiver levantadinho, a pessoa está enxergando. Soltou, fechou o olho, ocluiu, não enxerga mais. Aqui na loja, nós estamos desenvolvendo um óculos para manter os olhos mais abertos, para segurar essa pálpebra. Nós apelidamos de aparador de pálpebra, mas o nome ainda pode ser que altere. É para segurar a pálpebra na região mais elevada, para poder dar a visão, dar a mirada de visão. Então, algumas pessoas nós já fizemos isso, tivemos uma aceitação imensa, né, muito emocionante de falar, né, porque eu vejo pessoas chorando quando essa solução foi colocada em prática e deu muito certo, né. Então, caso conheça alguém ou tenha uma situação dessa pálpebra caída que fechou os olhos, né, algo mais severo um pouquinho, são várias patologias que podem acometer essa situação, vem aqui, nos procurem para a gente achar uma solução juntos para isso. Isso, na verdade, Guilherme, é personalizar o óculos
ao extremo para achar uma solução visual para aquele usuário, tá? Então nós temos a solução, é só nos procurar, tá? Não é aquela ptose fraca, né? É aquela ptose mais severa, que o oftalmologista já disse que não tem muita solução, porque não é questão dos olhos, tá? Às vezes é uma questão, uma patologia diversa e acometeu isso. Então nós temos aí, ou pelo menos temos a intenção de querer ajudar, tá? Meu nome é Claudinei, convido a tomar um cafezinho aqui na loja, por favor. Café é bom, prometo isso. O museu é muito interessante, vale muito a visita, tá? E temos uma equipe de consultores aqui dispostos a bater um papo sobre lentes, sobre óculos, o que fica melhor em ti. Então, tá aí o meu convite e muito obrigado novamente pela oportunidade de estar falando aqui. Ótimo. E essa ideia eu achei fantástica, é uma invenção que vai sacudir aí tanto o público, né, quanto o mercado, muito boa. É muito gratificante uma pessoa te abraçar e falar: "Muito obrigado, você ajudou, você resolveu o meu problema". Ver criança sendo, sabe, sair feliz e correndo porque está enxergando, senhor de 70 anos chorar porque achamos uma solução que é simples e a pessoa, né, trouxe uma qualidade de vida imensa, imensa. É comum ver lágrimas caindo, né, e isso é o que nos motiva. Motivava o senhor Miguel, motiva a nossa equipe, a gente quer continuar esse legado, continuar essa história. Ótimo, maravilha. É sempre muito bom ter esse carinho mesmo dos clientes, público. Bom, novamente, muito obrigado, eu agradeço. E é isso aí, pessoal. Por favor, curtam, se inscrevam. Muito obrigado, até mais e tchau.